Hoje estamos aqui para mais uma aula de Química. O nosso tema é sobre colóides. Colóides estão presentes no nosso dia a dia, são questões assim que nós podemos perceber que a química ela está presente em várias partes do nosso cotidiano. Nós respiramos química, a química faz parte da nossa vida. Então hoje eu decidi falar sobre os colóides. O que são colóides? O nome já diz, cola, que são provenientes de cola, que eles é uma parte que está intermediária entre a questão homogênea e heterogênea. Nós vamos discorrer sobre esse conteúdo e suas características químicas aqui. Elas estão presentes no nosso dia a dia, como eu trouxe exemplos aqui, o desodorante, a pasta de dente, que é um exemplo de colóide, e a manteiga. Já, e vamos falar sobre suas propriedades químicas. Então, aqui são os colóides. O conceito deles, eles são: sistema coloidal é baseado no tamanho das partículas dispersas. Ou seja, é o tamanho dessas partículas que vão definir se o sistema é coloidal ou não. O tamanho da partícula está baseado em nanômetros. Os nanômetros, eles são 10 a menos 9 metros, que são dados de 1 bilionésimo do metro. Ou seja, o metro está dividido em várias partes que dão o valor de 1 bilionésimo, que é 10 a menos 9. Aqui nós temos um pequeno dado de um gráfico que mostra os dados dos nanômetros em nanômetros que vão definir o sistema coloidal, se a substância é coloidal ou não. Uma substância pode ser coloidal pelo tamanho da sua partícula, como podemos ver aqui. As soluções homogêneas, que são valores menores do que 1 nanômetro, elas são definidas como soluções. Essas soluções, a gente não consegue enxergar a mistura delas, que são uma ou mais substâncias que dão apenas a clareza de uma substância, como, por exemplo, o açúcar em água, o sal dissolvido em água. O sal, nós podemos ver aqui que é 0,19 nanômetros, ou seja, ele não é um sistema coloidal porque ele está abaixo de 1 nanômetro. Então, ele na água, a solução dele, ele se torna um íon carregado positivamente. Podemos ver também aqui a molécula de água, H2O, que o tamanho dela é 0,30 nanômetros, ou seja, está abaixo do que é definido como sistema coloidal. Aqui temos as misturas heterogêneas, que é o ponto onde queremos chegar, que são os colóides. Os colóides que são semelhantes à cola. Eles estão nesse patamar de 1 nanômetro, que é 10 a menos 9, a 1000 nanômetros, 10 a menos 6 metros. Ou seja, aqui eu trouxe como exemplo o comprimento de onda da luz visível, que vai desde o marrom até o avermelhado. São os comprimentos de onda da luz visível, que é aquela luz que nós podemos enxergar. Ele é um exemplo de colóide. Temos os vírus também, que eles são 200 nanômetros, que se encaixa aqui no valor coloidal, no tamanho da partícula. E maiores que 1000 nanômetros, que são em suspensões, eles não são considerados colóides, que é o fio de cabelo aqui, que tem 50.000 nanômetros de diâmetro. Nós podemos ver aqui que é o fio de cabelo, que tem esse diâmetro que não se encaixa no sistema que requisita a questão dos colóides. Aqui são as classificações dos colóides, 5 classificações que podem definir os colóides. Colóide, disperso e dispersante. O disperso sempre será em menor quantidade, o dispersante vai ser em maior quantidade. Aqui temos o aerosol, sol, gel, emulsão e espuma, que são as classificações dos colóides. O aerosol, ele é sólido ou também no estado líquido, e o dispersante é um gás. Eu trouxe aqui um exemplo que é o desodorante aerosol. O desodorante aerosol, ele tem na sua presença de composição química, ele tem o gás, sólido e líquido. Tanto que quando a gente espirra,
o desodorante, ele resfria o sistema. Por que ele resfria? Porque aqui tem um gás, ou seja, esse sistema ele absorve calor e assim ele vai liberar calor e ele vai resfriar. E ele vai emitir o sólido e o líquido, que é o gás que faz com que ele faça essa repulsão aí. Esse gás é o gás butano, que é o mesmo gás liquefeito de petróleo presente no gás de cozinha, nos botijão aí que são vendidos no nosso dia a dia. Ou seja, então os colóides estão presentes em todo o nosso cotidiano. Agora tem o sol, que é um nome técnico de outro colóide, que a composição do disperso dele é sólido e o dispersante é líquido. Ou seja, esse sol, ele está... Eu posso dar como exemplo a questão da luz, os raios luminosos. Como exemplo, a luz do carro. Quando está frio, nós podemos perceber que aqueles feixes de luz, eles são dispersados pelas partículas, micropartículas pode ser de poeira, pode ser da umidade, do ar. E esse líquido aqui, que ele vai dispersar os feixes de luz. Esse é um exemplo do colóide sol. E o gel é aquele gel de cabelo que são utilizados, né? Esse gel, ele pode ser líquido, o disperso, e o sólido é o dispersante. Trouxe aqui também a emulsão. A emulsão, eu trouxe um exemplo que é a manteiga. A manteiga, vocês podem ver aqui que ela não é líquida e nem sólida. Ela tem uma consistência intermediária aqui que nós podemos ver que é uma mistura heterogênea. Só que essa mistura heterogênea só podemos enxergar pelo telescópio, ou seja, não podemos enxergar a olho nu porque são micropartículas e macropartículas aqui, como vocês podem ver, que é o derivado de leite, né, que é o predominante. Ou seja, o dispersante aqui é o leite. Vocês podem ver que a manteiga é derivada de leite, de queijo, eles são o dispersante. E as micropartículas, as proteínas, vocês podem ver que não podemos distinguir porque não dá para ver a olho nu. E temos a emulsão, que foi o que eu acabei de falar, que é o disperso, é o líquido, e o dispersante também pode ser líquido, que dá essa consistência cremosa. Tem a maionese também como exemplo de emulsão. E aqui tem a espuma. A espuma o disperso dela é gás e o dispersante é líquido e sólido. Um exemplo muito que se aplica no nosso dia a dia é a espuma de sabão. Aí tem aquela espuma que vai formar com o oxigênio, que vai formar a espuma. Aí vocês podem perceber que vai ter a questão apolar e polar para formar a espuma, que ela vai tirar todo a gordura do que você for fazer a limpeza. E aqui tem o efeito Tyndall. O que é esse efeito Tyndall e o movimento browniano? O efeito Tyndall, ele é a dispersão de partículas coloidais que dispersam raios luminosos. O que eu falei anteriormente foi a questão do carro, né? A luz do farol lá do carro, que vai desviar os feixes de luz através das micropartículas, como poeira, umidade do ar. Um exemplo clássico também é quando você pode, por exemplo, espanar o sofá, você vai ver através dos feixes de luz aquelas micropartículas desviando os raios luminosos. Esse é um exemplo do nosso cotidiano. E o movimento browniano, nós podemos perceber aqui que no sistema as micropartículas elas vão estar em movimento, ou seja, elas não têm uma direção fixa, elas vão desviar para qualquer meio em meio fluido, aquoso. É o movimento browniano. E agora nós vamos falar sobre a dispersabilidade das partículas coloidais. O que seria essa dispersabilidade? Que é a questão do disperso, que é em menos quantidade, e o dispersante, que é a maior quantidade. Essa dispersabilidade, ela pode ser espontânea ou não. Como assim? Essa espontaneidade é quando
Acontece naturalmente e não espontânea quando tem que haver a manipulação de sedimentação, maceração, são essas situações aí. As partículas elas podem ser reversíveis e irreversíveis. Vamos focar agora no colóide reversível. Os colóides reversíveis eles podem ser liófilos ou hidrófilos. Liófilos é que eles são solventes, que eles podem se dissolver em meio fluido, e filo, que eles são amigos de dissolver, ou seja, eles vão se dissolver no dispersante. E o hidrófilo, que é a questão do meio fluido. Eu trouxe aqui um clássico exemplo sobre a gelatina, que é um colóide reversível. Quando ela está no estado sólido, vocês podem ver que a gelatina tem aquela consistência maleável, mas meio que sólida. É uma mistura heterogênea, ou seja, ela está em volta dela. Aqui vocês podem ver essa parte de vermelho, que é a gelatina. E essa parte de azul é a água. A gelatina aqui no estado sólido, ela vai deixar a água em volta dela, ou seja, ela vai fechar a água em sua partícula, né? Vocês podem perceber aqui que ela vai formar aquela rede que vai estar condensada, que vai ser o sólido em temperatura mais fria. Aí ela pode ser reversível porque quando você vai adicionar o dispersante, que vai entrar a questão da temperatura, do tempo que vai levar para ela entrar no estado líquido aqui. Ou seja, aqui vocês podem ver que a gelatina ela está desmembrada, a água não está em volta da gelatina. Ou seja, a partir do momento que ela entra em alta temperatura, você vai perceber que ela vai estar dispersa no fluido aqui, ela vai estar no estado líquido. Vocês podem perceber isso. Então, a gelatina é um colóide, né? Que é aquela questão da cola, que vem a nomenclatura colóide, cola, que a gelatina também ela é como se fosse uma cola ali. Em determinada temperatura vai definir se ela vai ser sólida ou líquida. Mas ela não vai... Aqui nesse exemplo aqui, ela vai ser sólido. Aqui ela vai ser líquido. Ou seja, o tamanho da partícula vai definir se ela é um colóide ou não, como vimos anteriormente. Ela se encaixa nesse dado aí. E quando ela entra em resfriamento, ela volta para o estado sólido. Aqui eu trouxe um pequeno exemplo dessa questão aí. O colóide protetor. Olha, a tinta. A tinta, como vocês estão vendo aí, que eu fiz um pequeno experimento, que eu só trouxe somente a foto para vocês. Sobre a tinta, o primeiro exemplo de tinta que eu fiz em casa foi o corante e a cola. Ou seja, eu adicionei em um copo de água de 50 ml, água, coloquei o corante e a cola. Aqui no experimento, na foto que eu estou mostrando para vocês, vocês podem perceber aí na foto que a cola ela está líquida junto com a água. Para ela ter aquela consistência mais sólida, ela vai ter que levar tempo. Aí, ou seja, ela pode se tornar sólida, mas vai levar bastante tempo, mas ela é um colóide, porque ela é uma mistura heterogênea de corante com água e a cola. Nessa mistura heterogênea, macroscopicamente nós não podemos enxergar ali a cola, mas microscopicamente nós poderemos enxergar. Ou seja, então ela é uma mistura heterogênea, que vai definir como colóide, que é a tinta aí que vocês estão vendo. Teve todo esse processo lá de experimento que eu fiz. E eu trouxe agora também o outro ponto, que agora é o colóide irreversível. Como seria esse colóide irreversível? Ele é liófobo, ou seja, ele não se dissolve. Ele é hidrófobo, ele não se dissolve em água. Eu trouxe outro exemplo, que aqui também é a tinta, que eu fiz uma tinta experimental aqui na foto, como eu posso mostrar para vocês, que eu utilizei o ovo e um pedaço de tijolo. Aí você fica, como assim? Nessa tinta,
que é diferente do colóide protetor, aqui ela não é espontânea essa dispersão. Eu peguei um pedaço de tijolo, eu adicionei ele em água, ele não vai dissolver, ele é hidrófobo, ele não vai dissolver. Se dissolver vai ser muito pequeno e por muito tempo que ele pode soltar uma coloração, mas ele não vai dissolver, ou seja, ela não vai ser espontânea. O que aconteceu? Eu macerei esse pedaço de tijolo, depois da maceração eu triturei bem e misturei com água, que fiz uma pasta, adicionei aqui num becker, que foi num copo de vidro alternativo, esse tijolo, e depois eu peguei a gema do ovo, eu misturei bastante, mexi ela, homogeneizei e coloquei junto do tijolo, ou seja, formou uma pasta. O que eu pude observar aqui na substância que eu fiz do experimento foi que a coloração, o tijolo, a coloração que deu a coloração à substância, nós podemos observar que foi essa coloração aí, foi do tijolo. E o ovo ele foi o disperso, ou seja, esse disperso ele fez emulsificar o tijolo, se tornar líquido, ou seja, dar aquela consistência de tinta, vocês podem perceber. Então é um coloide. É como se o ovo ali fosse, a gema do ovo fosse uma cola. Ele vai envoltar as micropartículas do tijolo e vai fazer com que tenha a consistência de um coloide. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada, tudo de bom para vocês.